Graça e paz, amada igreja, que bom mais uma vez estarmos reunidos nesta quarta-feira com esta rica oportunidade de estudarmos uma porção da palavra do nosso Deus e o desejo que há em mim é que Deus possa trazer por meio do seu Espírito e da sua palavra edificação, crescimento para a nossa igreja, para este corpo de Cristo. Nós vamos iniciar então orando ao nosso Deus, clamando para que Ele nos dê sabedoria e entendimento daquilo que está escrito na Sua palavra. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado por esta quarta-feira, por esta oportunidade que nós temos de nos reunirmos ao redor da Tua palavra. É bem verdade, Deus, que geograficamente falando estamos distantes um do outro, mas aproximados por meio desses meios de comunicação, Senhor, deste culto online, e temos esta rica oportunidade de aprendermos juntos da Tua palavra. Gera em nós o crescimento que procede de Ti, no nome de Jesus. Amém. Dando então prosseguimento, irmãos, à nossa série de estudos baseada aqui no Evangelho de Mateus, hoje nós veremos Mateus capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 8, aqui que tem por título, Jesus é Senhor do Sábado. Existe aqui, irmãos, nesta porção, neste bloco, nesses 8 versículos, nessa passagem, existe aqui uma questão central nesse texto, nessa passagem. E esta questão central é a escrita factual versus a convicção tradicional. E isso já é averiguado aqui nos versículos 1 e 2, de acordo aqui com as palavras dos fariseus que surgem aqui nesse texto. Está escrito então no versículo 1 e 2 que por aquele tempo, num sábado, um dia de sábado, como nós sabemos, o judeu então, de acordo com a lei, ele deveria então guardar o sábado e usá-lo apenas ali para a adoração a Deus. Então, por aquele tempo, no sábado, Jesus ele passou pelas searas e, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Então, já aqui nós podemos ver então esta questão central, a escrita factual versus a convicção tradicional. A questão aqui, irmãos, é que o Antigo Testamento, e aqui eu quero chamar ele de escrita factual, por que eu estou chamando ele assim? Porque ele é factual, aquilo que foi escrito, porque é verdadeiro, porque é real, porque é palpável, ou aquilo que de fato ocorreu, diz respeito a uma existência ou uma veracidade constatada, Afinal de contas, nós podemos ler aquilo que está escrito. Então, essa escrita factual é aquilo que se atém aos fatos sem buscar interpretá-los. É o texto, de fato, como ele é. E a grande questão aqui é que o Antigo Testamento, ao qual os fariseus aqui fazem uma alusão, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Se não é lícito, parece-nos que eles estão recorrendo ali ao Antigo Testamento, à lei, aquilo que está escrito. A questão é que o Antigo Testamento, ali na lei, não se proibia colher grãos num dia de sábado para comer. Se houvesse ali uma necessidade, se alguém estivesse ali enfraquecida pela fome, então colher um pouco de grão ali, uma porção de grão no campo vizinho para satisfazer a sua fome era explicitamente permitido. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, que é o escrito factual. Ele está escrito: quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. No versículo anterior diz, você pode colher ali uvas, contanto que seja para comê-las e não para ajuntar, justamente porque seria então um dia de sábado. O que era proibido no dia de sábado era fazer a colheita com o intuito ali de visar um lucro.
né, ali era proibido a colheita, né, a semeadura, pensando-se em um trabalho ali, né, visando, né, vislumbrando ali algo que fosse lucrativo, que é o contrário do que o texto aqui declara. Os próprios fariseus, né, veem que os discípulos estão colhendo espigas para comerem. Portanto, a objeção ali que os fariseus levantam para Jesus, a crítica que eles fazem a Cristo, estava baseada numa tradição oral, que é o que eu estou chamando de uma convicção tradicional. Existe o texto factual, mas com o passar dos anos, esse texto factual ele foi recebendo adendos, não na escrita, foi recebendo adendos ali nessa tradição oral. Então, foi passando de pai para filho, de filho para os netos e assim por diante, né? Então, foi se acrescentando e se formou, então, uma convicção tradicional, a ponto dos fariseus olharem alguém colhendo para comer e dizer, não pode, porque na lei está escrito. Não está escrito. Né? Não está escrito. Na lei não está escrito. Na lei declara, está escrito sim, que você poderia colher, contanto que fosse para saciar a sua fome. E desse quesito, eles não estavam, então, levando em conta o verdadeiro propósito da lei, que no caso aqui Paulo é quem ele vai trabalhar melhor esta ideia do propósito da lei. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo ele diz, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aqui em Gálatas é uma alusão direta, né, ali à lei do Antigo Testamento. Ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais cumpri-la, que não ficássemos mais sob o jugo desta lei. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Né? Então, aqui uma referência à antiga lei. Então, essa é a questão central do texto, né? Essa ideia, como eu falei lá no princípio, a escrita factual versus a convicção tradicional, aquilo que está escrito na palavra e aquilo que se interpretou e acrescentou como escrito na palavra do Senhor, ok? Então essa é a questão central, tanto, irmãos, que a resposta de Cristo, né, no texto aqui dando sequência, apenas exemplifica, né, o engano deles, o engano dos fariseus, né, em paralelo ali com aquilo que eles deveriam saber e praticar. Eles estavam enganados e contra isto, Cristo apresenta aquilo que eles deveriam já saber e praticar. O versículo 3 e o versículo 4. Mas Jesus lhes disse, né, então a resposta que Jesus disse a eles foi, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Então Jesus aqui faz uma referência direta. Eles fazem uma citação da lei que não existia, né? Como Jesus, você não leu a lei? Aí Jesus responde, vocês não leram? Então já que vocês estão falando aí de Antigo Testamento, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos seus, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes, né? Ele faz aqui uma pergunta. Eram, aqui no caso, os 12 pães consagrados, né? Que eram postos ali dentro do tabernáculo, e a cada sábado esses 12 pães eles eram trocados por pães frescos, né, por 12 novos pães frescos, e aqueles pães anteriores eles deveriam ser comidos apenas pelos sacerdotes. Podemos ver isto lá em Levítico, capítulo 24, versículo 5 até o versículo 9. Mas o texto ali deixa muito claro que Deus ele não ficou de forma alguma ofendido quando Davi ele permitiu que os seus homens, né, ali que lutavam com ele, por ele, comessem para satisfazer ali uma necessidade legítima quando estavam fracos de fome. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 6. E Cristo deixou bem claro, vocês não leram, vocês não conhecem, que há uma passagem bíblica em que Davi, passando com os seus homens e eles estando com fome, entraram no templo, entraram no tabernáculo e comeram ali os pães da proposição, os pães que eram consagrados e que só os sacerdotes poderiam comer, né? Então, Deus ele não se ofendeu de forma alguma Davi, ele afrontou Deus, ele blasfemou contra Deus, permitindo que os seus homens comessem aqueles 12 pães
consagrados. E Jesus ele vai além, não é? Ele vai além, no versículo de número 5, ele diz, ou vocês não leram na lei que... Percebe que Jesus ele vai em cima daquilo que está escrito. Os homens estão usando algo que não está escrito, como se fosse escrito, e Jesus vai com a Bíblia, com aquilo que está escrito. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa, né? Eles profanam o sábado e ficam sem culpa. Do mesmo modo, Cristo aqui ele está dizendo que as exigências do culto ali no templo, que eram muitas, para que os sacerdotes ali pudessem cumprir, devessem cumprir, né? Então, ele deixa claro que essas exigências do culto no templo, elas desculpam ali os sacerdotes de certas obrigações da lei. Então, enquanto a lei dizia que fora do templo determinadas coisas deveriam ser praticadas, os sacerdotes dentro do templo, eles cumpriam. Por exemplo, irmãos, no dia de sábado, ninguém poderia trabalhar, mas dentro do templo, os sacerdotes trabalhavam, inclusive, principalmente no dia de sábado. Então, no templo, essas exigências ao culto traziam uma desculpa para que os sacerdotes pudessem ali descumprir a lei. Então, é tipo, no templo pode, e aí, se o templo tem esse poder, Cristo ele vai explicitar isso, né? Ele então se coloca acima dele. O versículo 6, pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Então, independente de tudo isso, se os meus discípulos estão aí colhendo num dia de sábado para comer, estão aqui colhendo sobre as minhas vistas, né? Eles estão comigo e eis aqui quem é maior do que o templo. Dentro do templo, o sacerdote poderia trabalhar, ainda que fosse um sábado, e trabalha. Então, em mim, os meus discípulos podem fazer também. Em mim, porque eis aqui quem é maior do que o templo. Uma palavra assim muito corajosa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele se coloca então acima do templo, no versículo 6, como nós vimos. Então, Jesus aqui, ele vai arrematar o que seria a causa do engano, né? De se permitir que a tradição fosse maior que os escritos. Versículo 7, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, né? É interessante que Jesus aqui ele cita pela segunda vez no seu ministério, e ainda aqui no Evangelho de Mateus, né? Ele cita Oséias capítulo 6, versículo 6. Ele já havia feito isso em Mateus 9:13 e agora faz aqui em Mateus 12 e o versículo 7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem, ou seja, vocês não conhecem a palavra. Vocês não leem a palavra e por isso, inclusive, estão citando a palavra de uma forma errada, dizendo aquilo que ela não disse, e aí apegados a tradições orais, né? Então ele arremata aqui, deixando claro qual seria a causa do engano deles. Eles não conheciam os escritos factuais, eles não conheciam a palavra escrita. Então, Jesus ele quer dizer que ele condena aqui totalmente o mau uso da lei pelos fariseus. Eles não estavam usando a lei da maneira correta, eles estavam deturpando a lei, aumentando a lei através de uma tradição oral, né, e com muita convicção, inclusive, levando a muitos para um ledo engano. Nesse caso, então, o sábado, né, ele foi dado por Deus como auxílio para a humanidade. Porém, o tradicionalismo e interpretações erradas estavam pervertendo este propósito, colocando o sábado justamente contra os que estavam em necessidade e fazendo dele um peso. Então, Marcos 2:27 diz, e Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Sabe aquela ideia? O homem ímpio, ele deveria olhar assim e dizer, nossa, eu vou servir a Deus porque essa lei do sábado está abrindo minha mente. Mas ao contrário disso, o homem ímpio estava dizendo, eu nunca vou servir a Deus por causa desta lei do sábado. Jesus já havia dito, então,
O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E os fariseus estavam justamente deturpando isso. E aí ele arremata, né, ele finaliza no versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, como Senhor do sábado, ele cumpre todos os aspectos do significado do sábado. Tanto que lá em Colossenses 2, 16 e 17 está escrito: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Só nesse versículo aqui, irmãos, nós temos uma teologia suficiente, factual, né, escrita, de por que nós não guardamos o sábado como nos dias de hoje, né, como algumas religiões o fazem, como o próprio adventismo e ainda o judaísmo. Ok, irmãos? Mas aí fica para um outro momento. Então Jesus, como Senhor do sábado, ele cumpre todos os aspectos do significado do sábado. Então, irmãos, quais são as lições que ficam para nós aqui nesta quarta-feira? Eu diria que nesse contexto daquilo que nós aqui estamos vendo, de acordo com a mensagem central do texto, são duas lições que nós podemos retirar. Primeira delas, textos bíblicos e factuais, ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como nós a conhecemos, 66 livros, tudo que está escrito aqui, então textos bíblicos e factuais podem ser postos em segunda instância pelas convicções tradicionais. E, infelizmente, irmãos, e quando eu falo assim, geralmente a primeira intenção da nossa mente é trazer ao nosso coração, à nossa mente, a lembrança da tradição católica, né? Por exemplo, onde ali através da bula papal, então aquilo que o escravo, o papa fala, ou aquilo que ele escreve, que seria a bula papal, seria algo tão inspirado quanto a palavra de Deus, ou até mesmo acima da palavra. Então, exemplo, a bula papal sobre a mariolatria. Então, eu e você sabemos que nós não devemos prestar culto nem adoração a ninguém que não seja o próprio Deus. Mas, muitos anos depois do cânon fechado da Bíblia escrita factualmente, muitos anos depois veio um papa e ele escreveu uma bula papal permitindo a mariolatria, que é a adoração a Maria. Então, essa bula papal para a Igreja Católica é tão inspirada quanto o texto bíblico. Então, textos bíblicos e factuais podem ser postos em segunda instância pelas convicções tradicionais, pela, o caso aqui, tradição católica. Essa é a primeira inclinação que nós temos, pensarmos na tradição católica. Mas, irmãos, também existem as tradições evangélicas, e aí temos que ter muito cuidado com isso, quando igrejas cristãs evangélicas seguem coisas que não estão escritas na palavra de Deus, e isso é um perigo, porque gera um legalismo. Então, nós não temos bulas papais nas igrejas, mas há em muitas igrejas evangélicas o que se chama de regimentos e estatutos, que podem ser bênção, como também pode ser uma maldição. Pode ser algo para trazer ordem para a igreja, para o corpo de Cristo, mas podem ser algo que atrapalhem, que gerem, sabe, mais pecados, mais proibições e coisas que não estão descritas na palavra de Deus. Eu lembro quando eu fazia seminário, nós tínhamos lá, né, uma biblioteca no seminário e tínhamos alguns regimentos e estatutos antigos de igreja. E tinha um regimento bem antigo, né, um estatuto bem antigo de uma igreja que ali chamava muito a nossa atenção. Por exemplo, ali dizia que era proibido a mulher ela andar de bicicleta. A mulher cristã não poderia andar de bicicleta, porque quando ela anda de bicicleta, ela vai ter que abrir as pernas, ela vai sentar no selinho, e lá estava escrito, ela pode ser dada ao prazer. Então você vê que coisa. Então naquela época, há mulheres que subiram numa bicicleta e se sentiram sujas, pecadas. Muitas até criaram uma ojeriza pela igreja. Ou muitas disseram, eu nunca poderei ser uma crente por causa de uma bicicleta.
bicicleta, irmãos. E aí eu lembro de uma época, aqui eu estou falando década de 70, década de 80, principalmente década de 80, onde eu já era adolescente, onde na cidade onde eu morava, era pecado, né? Jovens, qualquer crente, servo do Senhor, ir para um cinema, né? Ir para uma sessão de cinema, ir para um circo, era pecado. Às vezes pessoas, quando vinham para a cidade do Recife, ali do interior, sendo crente, aqui, iam no cinema, tal, e era meio que escondido. Televisão havia ali naquela época, talvez hoje tenha mudado, eu sei que em algumas dessas igrejas mudaram, haviam igrejas, denominações que proibiam assistir televisão. Inclusive, se um membro fosse na casa de um vizinho e alguém testemunhasse ele passando pela sala enquanto a TV estivesse ligado, ele seria disciplinado. Entendeu? Aí naquela época, muitos crentes que passaram por uma sala e tinham a televisão ligada, foram disciplinados, ficaram machucados, se desviaram e, digamos, morreram, né? E muitos foram para o inferno, digamos assim, porque acharam que não poderiam se libertar do gosto de assistir uma televisão. E aí, 30 anos depois, 40 anos depois, essas mesmas denominações mudam os seus estatutos, mudam os seus regimentos e agora dizem que televisão pode. E as milhares de pessoas lá no passado que ouviram essa tradição oral, esse acréscimo bíblico, né, e não foram para Cristo por causa de tradições humanas. Isso é muito perigoso, irmãos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 até versículo 23, está escrito: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Tem aparência de sabedoria. Não, você não pode tocar nisso, naquilo outro, não pode ir para um cinema, não pode ir para crente, não faz isso, não faz aquilo outro. Criam coisas que têm aparência de sabedoria e Paulo diz, isso aí não tem valor algum contra as inclinações da carne. Quer saber de uma coisa? A igreja, na década de 80, que mais proibia televisão na sua casa, certa vez, os dois filhos do pastor desta igreja era amigo nosso e fazia parte do grupinho de amigos, aliás, nós éramos adolescentes, e nós estávamos na casa deles, na casa do pastor dessa igreja. E aí um dos filhos disse assim, vem aqui no quarto de painho, vem aqui. Aí quando nós fomos lá, ele abriu o guarda-roupa, uma televisão lá dentro, irmãos, escondida, na casa do pastor, que semanalmente disciplinava a muitos, afirmando que iam para o inferno porque passaram na sala de alguém e estavam a televisão ligada. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso aí é tentar manter uma rédea curta quando o próprio Deus ele jamais falou sobre essas coisas. Eu fiz parte de uma igreja onde as mulheres eram proibidas de irem para o púlpito se estivessem com uma calça comprida. Mas essas mulheres poderiam, fora do culto, usarem calça comprida. Então, lá fora pode, aqui dentro não. Irmãos, isso cria uma igreja doente. A ideia é a roupa que eu devo usar dentro do templo, dentro da igreja, na presença de Deus, é a mesma roupa que eu possa usar no mundo, diante dos homens, onde eu tenho que ser sal e luz. É óbvio isso. Por isso, irmãos, que eu, pastor João, eu apenas sigo 3 regrazinhas. Se alguém me pergunta, pastor, isso pode, aquilo pode, eu posso fazer isso, aquilo outro, eu não posso ir além do que a palavra diz. Eu tenho um compromisso com Deus de falar e pregar apenas o que a Bíblia diz. E aí, diante de coisas que a Bíblia não fala, e quando questionado se pode ou se não pode, eu uso aqui uma regra de 3. Que regra de 3 é essa? Fazer tudo com ordem e decência. Isso que você vai fazer com ordem e decência, averigue isso. Em segundo lugar, isso que você vai fazer vai trazer escândalo? Vai trazer escândalo?
averigue isso. E, em terceiro lugar, isso que você vai fazer é para a glória de Deus? Então, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, fazei tudo com ordem e decência, sem trazer escândalo e para a glória de Deus. Aplique, então, essa regra de 3 e aí faça sem peso algum na sua mente e no seu coração. Aquilo que a Bíblia diz, nós seguimos. Aquilo que a Bíblia não fala, irmãos, nós seguimos, então, essa regra de 3. Então, essa primeira lição, textos bíblicos e factuais podem ser postos em segunda instância pelas convicções tradicionais. Temos que ter cuidado, senão nós vamos beirar o farisaísmo, né? Daqui a pouco tem muita gente dizendo, porque a Bíblia diz que é proibido isso, e a Bíblia não fala nada sobre isso. É aplicar, então, a regrinha de 3. Em segundo lugar, segunda lição e última que nós podemos retirar desse texto, é que os escritos factuais, a palavra de Deus, aquilo que foi escrito, não proíbem 3 coisas: atos de necessidade, serviço a Deus e atos de misericórdia, não é? Então, nós devemos nos lembrar em todo tempo que a igreja ela deve ser luz e sal. Então, não há nada que estejamos fazendo neste mundo, inclusive para o próprio Deus, que os escritos, né, factuais, eles venham proibir-nos, impedir-nos de praticarmos atos de necessidade. Então, há uma necessidade, eu preciso cumprir essa necessidade. Vide muitos irmãos nossos que em alguns momentos precisam trabalhar no dia de domingo, não é, irmãos? Há essa necessidade. Então, é um ato de necessidade. Então, essa pessoa não tem que se sentir pesarosa, ela tem que ter cuidado. Afinal de contas, ela vai receber ali menos do que outros, ela vai menos para a igreja. Então, ela precisa ter um certo cuidado, tem que vigiar, mas é um ato de necessidade. A gente vai dizer para essa pessoa: abandone o emprego, então não coma, né? Não dê alimento para os seus filhos, né? Então é um ato de necessidade. Então, o serviço a Deus, a gente vai servir ao Senhor. Então a gente vai, de fato, ali empregar muitas vezes um esforço para servirmos a Deus e os atos de misericórdia. Então devemos nos lembrar em todo tempo que a igreja deve ser luz e sal. Então a igreja deve pregar a palavra e ela deve socorrer o necessitado. E o socorrer o necessitado é sempre visando a sua salvação, irmãos, porque a igreja ela não deve pregar ou, digamos assim, a igreja não deve empregar um assistencialismo imaginando-se como uma ONG social. A igreja não é uma ONG social. A igreja não quer só alimentar o faminto. As ONGs estão aí para isto. Nós alimentamos o faminto, almejando que ele tenha um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Pastor, quer dizer que a gente ajuda os pobres com segundas intenções? Ajudamos os pobres com segunda intenção, porque mais importante do que saciar a sua fome física é saciar a sua fome espiritual, por mais que ele não saiba disso. Então a gente dá o pão imaginando que ele vai entender que ele deve sim também comer do pão que desce do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, né? Aproveitem as oportunidades. Em todas elas, vamos praticar atos de necessidade, serviço a Deus e atos de misericórdia. Essas são, então, as 2 lições que eu retiro desse texto. Textos bíblicos e factuais podem ser postos em segunda instância pelas convicções tradicionais. Nós não seguimos tradições, a não ser a tradição dos apóstolos. Por que nós seguimos a tradição dos apóstolos? Porque está escrito, irmãos. Porque está escrito. O que vale para nós é o que está na palavra do Senhor. Passou dela, irmãos, fazei tudo com ordem e decência, não traga escândalo e que seja tudo para a glória de Deus. Às vezes, há coisas que não são pecaminosas, isso pela palavra de Deus. Tem coisas que não são pecaminosas, mas que podem escandalizar a sua família, a sua casa. Então não faça. Paulo vai dizer, vamos deixar de comer determinada coisa por causa dos mais fracos na fé, né? É uma questão, você sabe que não é pecado, mas você deixa de fazer porque pode gerar escândalo
para a vida daqueles. E a segunda lição, os escritos factuais, eles não proíbem atos de necessidade, serviço a Deus e atos de misericórdia, que é exatamente o que Cristo aqui cita nesse texto, nesse bloco, para os fariseus. Que o Senhor, então, nos abençoe e que aplique a sua rica palavra nos nossos corações. E que o nosso compromisso sempre seja esse, falar unicamente o que o Senhor já disse por meio de sua palavra. Que não haja acréscimos, que não seja a tradição oral, que seja o que está escrito. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado por esta tua palavra, por este teu ensino, e eu almejo muito no íntimo, no meu coração, que esta palavra tenha trazido edificação, esclarecimento para a tua igreja, e que em todo tempo seja esta palavra que esteja acima de tudo, Deus, no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas intenções, que nós não venhamos ou não possamos passar além, irmos além disto, mas que a tua palavra seja o nosso cerne para todo sempre. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Paz, irmãos.